Vamos falar então do pullover inclinado. Vou pegar um halterzinho aqui e enquanto eu vou pro banco, lembra de olhar aí na descrição do vídeo e nos comentários do meu lançamento do curso de treinamento no dia 9 de agosto com desconto, viu? Tá aí o grupo do Telegram também. Galera, melhores exercícios de peitoral. Eu vou falar de um aqui que o pessoal acha que não é para peitoral. Tem gente que acha que é para dorsal, tem gente para peitoral, que é o pullover. Só que para peitoral a gente consegue melhorar essa ativação. Então já clica no gostei, se inscreve no canal. Não é que você não pode fazer o pullover no banco reto, tá? Não é isso. Só que se você inclinar um pouquinho, tá? Um pouquinho o teu banco, você vai conseguir aumentar o recrutamento do seu peitoral. Você tira um pouco o foco da dorsal e joga o foco para o peitoral. E o movimento é exatamente o mesmo. Você vai trazer até a altura do peitoral, tá? E vai descer tudo que dá. O tudo que dá seu, tá? Não adianta você querer descer mais do que você consegue, porque isso pode causar um deslocamento do seu ombro e uma lesão que eu vou te falar. Tem gente que se lesionou no pullover que leva para o resto da sua vida algum incômodo. Então, pelo amor de Deus, toma muito cuidado com esse exercício. Coloca uma carga legal, que você vai sentir, mas faz um movimento lento, cadenciado. Não tenta fazer uma coisa explosiva, desafio de carga, tá? Não é esse o ponto. Então esse aqui é um excelente exercício para peitoral. O pullover, só que você fazendo ele de forma inclinada para pegar mais o peitoral. Nosso próximo exercício, com certeza, serão os supinos. E aí supino, a gente tem um monte de supino. Tá? A gente tem supino reto, inclinado e declinado. A gente tem com halter, com barra, na máquina, no Smith. E a gente pode até falar de algumas adaptações aqui também, por exemplo, de fazer um meio movimento. Então vamos pegar aqui, por exemplo, o supino inclinado. Todos os supinos, pessoal, você vai trabalhar muito do seu peitoral, mas muito do seu tríceps também, tá? Tem alguns estudos que mostram que a ativação do tríceps pode chegar em 40% desse exercício. Por isso que se você é iniciante, lembrando que eu já fiz vídeo sobre iniciante, lembra de procurar Leandro Twin mais tema, é um excelente exercício para você construir massa como um todo. Só que você talvez tenha visto o Brent Warren treinando supinos dessa maneira aqui. Brent Warren é um fisiculturista. Ó. Ele joga até aqui e sobe, joga até aqui e desce, joga até aqui e desce. Ele não faz esse movimento completo. Leandro, eu posso fazer isso? O que acontece, pessoal? Nos supinos, quando você está falando da maior parte de ativação de um supino, você está falando da parte do peitoral até o meio do movimento. Essa parte final, você está trabalhando muito mais tríceps. Por quê? Porque está acontecendo muito mais o movimento do cotovelo do que do ombro em si. Então, ó, ombro, 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 cotovelo. Ou seja, essa parte finalzinha, você vai trabalhar mais o teu tríceps. Só que essa biomecânica adaptada, ela não é para iniciantes ou para pessoas que não têm um grande grau de deficiência. Por quê? Você precisa ver se o seu shape precisa disso, você precisa ter uma destreza muito grande e uma fortaleza muscular, articular, para não se lesionar fazendo isso, porque a carga vai ser um pouco maior. Mas voltando aqui, os supinos são grandes construtores do teu peitoral, tá? Todo treino tem que ter pelo menos um supino. Raríssimas exceções, pode fazer um treino bom só com crucifixo? Sempre pode, né? Mas, no geral, 99,9% das pessoas tem que ter supino. Próximo da lista, pessoal, vamos falar dos crucifixos. Então, quando a gente fala do supino, a gente ativa muito, né? O peitoral e ativa também muito o tríceps. Legal, fora o frontal de ombro, claro. Mas, nos crucifixos, nós conseguimos isolar um pouco mais o nosso peitoral. Só que a gente tem que tomar muito cuidado na execução deles, né? Isso serve para o inclinado, para o declinado, para o reto, para todos. Que quando você vai fazer o teu movimento de descida, tem gente que deixa o cotovelo muito flexionado e desce parecendo um supino. E aí vira, na verdade, ó, o supino é isso aqui, certo? Tem gente que faz o crucifixo assim, ó. Aí você fala, mas isso aqui não é crucifixo. O crucifixo você tem que ter um arco de movimento. Então você vai ter ali realmente uma flexão do teu cotovelo um pouquinho para estabilizar o movimento. Isso vai recrutar o seu bíceps, tá? Não é incomum você sentir um pouquinho do bíceps. E aí você vai fazer um movimento de arco, certo? E não de empurrada. O supino você empurra. O crucifixo você faz em arco. Então você abre e vai sentir as fibras alongarem. E desce tudo que dá, sentindo o alongamento da fibra. E aí você sobe até
a linha do teu ombro. Por quê? Porque aqui é a ação da gravidade, ó. Aqui está caindo, aqui eu não tenho mais recrutamento. Se vocês pudessem colocar a mão no meu peitoral, vocês iam ver que ele estava já murcho, já não está mais contraído. Ó, quando eu passo da linha do ombro, ele automaticamente ele contrai. E aí eu venho segurando. Crucifixo não é um exercício que você vai colocar um peso muito exagerado. Eu vejo gente colocando supino com halter, 30 quilos, crucifixo, 26. Não é, gente. Você tirou o tríceps é muito forte. Provavelmente você vai pegar metade do que você pega num supino. E aí você vai fazer todo o arco do movimento, bem bonito. Declinado, inclinado ou reto, tanto faz. Próximo, o que a gente vai fazer aqui, pessoal, é o crossover, tá? E aí o crossover, a gente tem algumas coisas muito importantes para fazer uma diferenciação, tá? Falei disso até no curso de treinamento. Quando você vai fazer um crossover, você pode colocar a polia aqui no meio e trazer na altura do teu ombro. Ó, vai fechar bem legal. Se não estiver dando amplitude, dá um passo mais para frente para você ter o máximo de amplitude possível. Ele é a mesma coisa que eu expliquei lá do crucifixo. Então tem gente que vai fazer aqui, ele faz assim, ó, tá empurrando para frente. Isso não é exatamente um crossover. Um crossover é um movimento de arco, ó. Eu vou trazer para encontrar lá na frente. Leandro, esse aqui quando eu chegar na linha do ombro, eu paro o movimento, ó. Você falou que o crucifixo é até aqui eu volto. Não, esse aqui você pode levar até o final. Por quê? Porque como está no cabo, a tensão é constante. Então, quando eu venho fazer vídeo para vocês, eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Tenta não copiar o que eu estou falando, tenta parar para raciocinar. Eu quero que você aprenda a pensar. Isso é muito mais importante do que você decorar. Eu sei que você já ouviu isso de outros professores. Então, se o que importa é a ativação, e aqui eu tenho ativação constante por causa do cabo, então eu vou fazer o encontro dele sem nenhum tipo de problema. Quando você coloca no meio, você trabalha a parte medial do teu peitoral. Se você subir, você começa a recrutar mais a parte inferior do seu peitoral. Só que aí o que as pessoas fazem? As pessoas vão fazer aqui para a parte inferior, tá? Ela faz isso aqui, ó. Ela curva para frente e faz isso. Você percebe que virou a mesma mecânica? Percebe que eu estou fazendo o mesmo movimento do que eu estava fazendo? Porque eu subi aqui, mas eu desci aqui. Então não. Quando você for fazer para pegar a parte declinada, a parte inferior do seu peitoral, você vai fazer com o corpo ereto e você vai trazer lá embaixo. E isso sim é um trabalho eficiente de peitoral inferior. Já atendi alunos, tá? Mais de um, que não tinha um inferior de peito bem desenvolvido. Não, porque eu estou fazendo crossover e tal. Tá, manda para mim a execução dele. O cara faz isso aqui, ó. Isso aqui é parte medial, galera. O cara não vai desenvolver nunca. Eu falei, ó, pra você ver, é o mesmo treino, só que não é o mesmo treino. No papel é. Ele fez isso aqui, começou a sair. Da mesma maneira que se você trazer a polia lá para baixo, você também vai mudar para o peitoral superior. Então você pode fazer isso aqui, ó, trazendo de baixo para cima. Vai aumentar o recrutamento de deltoide frontal, certo? Anterior, falar mais bonito, certo? Bonito não, certo, né? E vai trabalhar mais a parte superior do peitoral. Leandro, posso trazer esse banco, colocar ele aqui no meio, me apoderar das polias e fazer um crucifixo aqui no cabo, sem problema nenhum, tá? O crossover e o crucifixo no cabo são diferentes. O crucifixo usaria o banco, o crossover não, você faz de pé. Os dois são válidos, são bons exercícios para peitoral. Vamos falar então aqui do voador, pessoal, ou crucifixo na máquina, certo? Ó, é um movimento de arco, você percebe? Crucifixo na máquina. Você já fez alguma máquina assim, empurrando? Não, é sempre um movimento de arco, tá? O crucifixo. Esse crucifixo na máquina é um excelente exercício, só que ele vai trabalhar um pouco do teu bíceps, porque ele ativa em isometria. Tá? Quando você quer isolar um pouco mais, você faria o pec deck. O pec deck, ele é com os cotovelos flexionados. Esse pec deck é o maior exercício isolador de peitoral que nós vamos encontrar. Por quê? Porque você vai mexer simplesmente a articulação do ombro. Aqui, por mais que você não mexa a outra, mas ela está em isometria, percebe? É que aqui está com muita pouca carga, né? Porque eu sou muito forte, né? Leandro não é, ninguém perguntou nada. Você percebe que está um pouco ativado, ó. O meu bíceps está um pouco contraído. Se eu estivesse fazendo o crucifixo, é que aqui eu vou fazer uma brincadeira, tá? Isso aqui não é para fazer não, tá? Isso aqui é algazarra. Ó, é uma coisa que fica, seria mais assim, né? Mais aqui.
É uma coisa que está totalmente desativado. Tríceps, bíceps, etc. Então é um excelente exercício isolador. E por último, um exercício que o pessoal não dá valor. Flexão de braço. Não dá valor, mas também não faz. Então, galera, a flexão de braço nada mais é do que um supino de forma ao contrário. É só isso. Só que você não controla a quantidade de peso. Então, se você for um cara muito pesado ou não tiver tanta força, você não consegue, às vezes, fazer nenhuma. Como é que você pode fazer uma iniciação? Você pode fazer com os joelhos apoiados no chão. Se você é mulher também, tá? Mulher tem bastante dificuldade de fazer. É bem normal. Conforme você vai ganhando mais destreza, você pode tirar. E você pode fazer também variações, como por exemplo uma flexão de braço. Eu vou fazer aqui, tá, gente? Mas é só título educativo. Numa parte inclinada, que você vai focar a parte inferior do seu peito. E você também pode fazer ele de forma declinada. E isso vai trabalhar mais a parte superior do seu peitoral. E você pode usar de flexão de braço para fazer um treino de peitoral. Vamos supor, minha academia não vai abrir, eu estou viajando. Vou fazer 5 séries do reto, do inclinado e do declinado. Fica um bom treino. Uma outra coisa muito boa é o lançamento do meu curso no dia 9 de agosto. Mais informações aqui nas descrições, nos comentários. Entre no grupo de estudos do Telegram. Eu vou te deixar com esse vídeo aqui, que se você gostou disso de peitoral, com certeza esse te importa também.